necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. Que aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, sempre na companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, ex-presidente da UGI. E hoje vamos conversar sobre uma publicação assaz importante no movimento espírita paulista, mas que, claro, não é? Tudo o que acontece em São Paulo
no Espiritismo aqui no Brasil reverbera. Então, o que vamos ouvir hoje de César Perry é uma temática importante também para o movimento espírita nacional. E sempre com a palavra ponderada, não é? Então, sábia, apontando rumos para o movimento espírita do querido César Perry de Carvalho, que vai estar, essa semana que entra agora, aqui em Recife. César Perry vai estar sexta-feira, 7h30 da noite, na Casa dos Humildes, conosco, fazer um estudo com debate. No sábado, no Centro Espírita Caminhando para Jesus, em Campo Grande, fazendo uma palestra. E no domingo, às 16 horas, ele vai estar fazendo uma palestra comemorativa dos 60 anos da minha querida Casa dos Humildes. No sábado é às 20 horas. A sexta, 19h30. Sábado, lá em Campo Grande, eu Caminhando para Jesus, 20 horas. No domingo, 16 horas, a reunião solene, em homenagem aos 60 anos da amada Casa dos Humildes, né, com César Perry. No final do programa de hoje, eu vou pedir a ele para ele falar um pouco dos temas que a gente escolheu, que ele vai falar em cada data dessa, ok? Então, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversar com César Perry de Carvalho sobre as coisas do nosso movimento espírita, as coisas da nossa doutrina espírita, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos. Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais detença, colocando aqui para vocês César Perry de Carvalho. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos para mais um programa Memórias e Reflexões, sempre na companhia de César Perry de Carvalho, trazendo aqui suas memórias do movimento espírita, através de sua autobiografia, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Deixa eu dar boa noite a seu César. Seu César Perry, boa noite. Tudo bom, seu César? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham por este canal. Para nós é sempre uma satisfação podermos trazer aí alguns comentários, algumas informações a todos vocês. Seu César, essa semana eu não sei para o senhor, viu? Mas é uma semana muito abençoada para a gente, né? Porque o próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, César Perry aqui, né, no Recife, mais uma vez, né, e uma felicidade para a gente. Está tudo pronto aí para essa maratona de palestra? Tudo pronto, Bruno. E torcendo que o clima de Recife seja ameno, né? Na faixa de 20, 21 graus está ótimo. Assim o senhor quer demais também, viu? 20, 21 graus, aí tá difícil, viu? Aqui se der 26, 20, 28, tá bom, seu César, viu? Mas, seu César, agradecer ao pessoal da editora O Clarim, tá? Pessoal com muita presteza, teve uma dificuldade no início, mas a gente acertou, pagamos o frete, então vai chegar as obras. Dessa vez, não Leopoldo Cirne, mas a obra, as epístolas de Paulo, a luz do Espiritismo, né? Então, o seu César vai fazer a dedicatória lá conosco. Mas, seu César, o programa de hoje é sobre o dirigente espírita, não é? A inovação que foi esse jornal. Só que não é apenas isso, né? O senhor, quando assume a presidência da UFG, o senhor vai fazer uma modernização total. Agora, eu estou impressionado porque o senhor engendrou, arquitetou um plano estratégico, várias frentes, né? E a gente vai ver aqui, né, passo a passo, como é que foi esse trabalho de imensa ousadia para a época, né? Seu César Perry, por favor, fale do jornal Unificação, e essa ideia foi logo no primeiro passo, né, na arrancada da sua presidência para a UFG, de mudar
o editorial desse jornal, não é? Sim, então, veja bem. A nossa eleição pela primeira vez como presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo aconteceu em julho do ano de 1990. Mas acontece que a nossa candidatura já tinha sido feita a indicação, nós já estávamos preparando uma equipe de apoio e uma proposta de trabalho, de gestão, 3, 4 meses antes. Significa que, quando ocorreu a nossa eleição, foi apenas levar a nossa proposta de gestão para o Conselho Deliberativo Estadual, né, que é o órgão da USE, que define as ações, os programas, não é? Não é a diretoria executiva, como diz, é a diretoria executiva. Ela coloca em prática os projetos e planos aprovados pelo Conselho Deliberativo Estadual da USE, que tem representações de todo o Estado. Quer dizer, é uma organização de união bem representativa e muito participativa. E então nós levamos essa proposta, e que incluía, inclusive, a substituição do tradicional jornal Unificação, e que estava, né, bem desatualizado, inclusive com edições antigas ainda a serem impressas, e pela sua transformação num jornal que atendesse melhor às necessidades do público-alvo que a USE se dirige. Nós somos de opinião que uma entidade federativa, ela tem como público-alvo não é o grande público, mas os centros espíritas, as instituições que deram base para a formação de uma federação, porque federação só existe em função de centro espírita. Então, a USE é uma federativa estadual. Então, o público-alvo dela é o centro espírita, os seus dirigentes, os seus colaboradores. Então, era uma tradição na época que grande parte dos jornais espíritas ficavam apenas transcrevendo mensagens psicográficas. Veja, para quê, se nós temos livros? Vamos divulgar os livros, né, que contêm essas mensagens psicográficas. Então, os jornais não traziam matérias da atualidade, de orientação para execução das atividades espíritas. Então, essa foi a nossa preocupação. E nós levamos a proposta ao Conselho Deliberativo Estadual da USE, ainda no mês de setembro de 1990, foi aprovado, e no bimestre seguinte, de novembro, dezembro de 1990, já estava circulando a primeira edição, número 1, do jornal Dirigente Espírita, e deixando claro que ele era uma continuação do antigo e tradicional jornal Unificação. Seu César, quer dizer que o jornal Unificação, antes de se transformar no Dirigente Espírita, também seguia essa linha das mensagens psicográficas somente. Boa parte, e temas esparsos, escritos por colaboradores que enviavam os temas que eles imaginavam, quer dizer, não tinha uma proposta, uma linha editorial definida. Quer dizer, não havia, por exemplo, articulistas convidados pela instituição para desenvolverem temas de necessidade para o movimento espírita. Essa é uma das mudanças, né, que aconteceu na linha editorial do jornal Dirigente Espírita. Agora me diga uma coisa, a gente está na década de 90, não é? Essa linha primeva lá, inicial, permanece até os dias de hoje do Dirigente Espírita? Permanece e até ampliada. O jornal Dirigente Espírita foi transformado em revista Dirigente Espírita em função aí das questões do contexto da atualidade. Ela é digital agora, então ela fica disponibilizada na página eletrônica da USE, né? usesp.org.br, todas as edições, mas ela é encaminhada, né, por internet para todos aqueles que têm interesse, assinam e querem receber
essa revista digital Dirigente Espírita. Agora, no final do ano de 2024, né, começou-se a comemoração, né, assinalando 35 anos, né, de publicação continuada, sem interrupção, do Dirigente Espírita. Pessoal, então, vão lá no site da UG, né? Recebam. Quero agradecer a dona Júlia mesmo, que eu pedi os meses atrasados. Ela me enviou e eu estou atualizado, né? É um jornal realmente, como o seu César disse, hoje é uma revista, né? E com os grandes nomes aí, os articulistas, inclusive César Pérez de Carvalho, né? Sempre escrevendo no Dirigente Espírita. Mas, seu César, por essa época, o senhor está modernizando uma Jornal Unificação, a USE. O senhor também, na sua atividade profissional, como pró-reitor da Unesp, né? O senhor criou um fato novo na Unesp, né? O senhor criou um conselho de cursos. E, juntamente a isso, na USE, o senhor com companheiros que traziam inovações no campo empresarial e da comunicação, ajudaram também a essa modernização. Como é que foi isso? Essa sua experiência da Unesp e esses amigos com essas novidades no campo empresarial e da comunicação? Então, um ano antes da nossa eleição como presidente da USE, no começo do ano de 1989, nós fomos indicados e eleitos pró-reitor de graduação, o primeiro, inclusive, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e que estava implementando naquela oportunidade o seu novo estatuto, um estatuto bastante democrático, participativo. A Unesp, Universidade Estadual Paulista, tem campus naquela época em 15 cidades do estado de São Paulo, com cerca de 40 faculdades, né, ou cursos nessas 15 cidades. Então, é imensa. E uma das propostas era criar e implantar conselhos de curso de graduação, porque até então as faculdades tinham departamentos. O departamento era um órgão, eu diria, muito cartorial, né? Muito burocrático apenas. A ideia de criar o conselho de curso de graduação é de que esses conselhos de curso estabelecessem as metas de cada curso de graduação. Então, isso é muito significativo. E essa experiência já estava andando, nós estávamos implantando, quando surgiu o momento em que assumimos a presidência da USA em São Paulo. A mesma ideia foi válida, porque nós achamos que nós deveríamos ter também um conjunto de participantes para fazer propostas de gestão. E é isso que aconteceu e que nós passamos a implementar. E nós convidamos para compor essa diretoria executiva da USE conosco, amigos espíritas que nós já conhecíamos, que tinham experiências não apenas no movimento espírita. Eu digo não apenas, mas eu considero muito importante, porque na nossa ótica, um dirigente de entidade federativa estadual tem que ser vinculado e com experiência no centro espírita, na base do movimento. Nada de perfumarias, de formação assim muito burocrática, mas de ação na base do movimento espírita, que é o centro espírita. Mas, além disso, esses companheiros tinham outras experiências. É o caso do Éder Fávaro, que na época, há muitos anos, ele coordenava áreas de comunicação da Rádio Boa Nova, né? E depois da TV Mundo Maior. Então, uma experiência grande na área da comunicação e também ele já atuava nessa área de divulgação de propostas de estudos, né, para os centros espíritas. Nós convidamos o Ivan Franzolin, que era da área de comunicação também, veio a ser também depois presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo, a ADE. Convidamos o Wilson Garcia, também vinculado à área de comunicação,
um jornalista de formação profissional, o Luiz Fux, que tinha experiência na área fazendária do estado de São Paulo, e outros companheiros que atuavam, né, como executivos ou funcionários em empresas. Tudo isso além da experiência espírita. Então, eu diria que foi um grupo bastante importante para nós, porque eles estavam trazendo para a diretoria executiva da USE também uma experiência de vida, uma experiência profissional de gestão em momentos que já ocorriam grandes mudanças, né, na gestão, de uma forma geral, nas empresas, nos órgãos governamentais, que foram o começo dos anos 1990. Seu César Perry, me permita, não é? O senhor montou aí, pelo que a gente vê e depreende, uma verdadeira seleção, né? Essa sua equipe. Era um escrete de ouro realmente, né? Então, o grande jornalista Wilson Garcia, o Ivan Franzolin, que hoje faz o Censo Espírita, né? É um trabalho inovador. Eu não vejo ninguém fazer isso, né? E o Éder Favaro, que é uma lenda da comunicação espírita, né? O Éder Favaro é uma lenda. Eu queria lhe fazer duas perguntas, seu César. En passant, veja bem, o Wilson Garcia, que é seu amigo, ele é meu amigo também, ele morou aqui no Recife, sempre palestrava na Casa dos Humildes. Agora, o Wilson Garcia é conhecido pela linguagem quente, carregada de convicção. Alguns acham o Wilson Garcia polêmico, né? Porque realmente ele às vezes não tem meias palavras e ele toca em certas feridas com muita ênfase. Ele pode até errar na dose aqui ou acolá. Mas minha pergunta para o senhor, do alto da sua experiência, às vezes é necessário no nosso movimento, seu César, pessoas assim, né, que toquem em certos pontos difíceis que outros não querem abordar. Eles desempenham um papel? Sem dúvida, desempenha um papel. Especificamente, a pergunta que você formulou a respeito do Wilson Garcia, no final dos anos 1970, nos anos 1980 e nos anos 1990, o Wilson Garcia deu uma grande contribuição ao movimento espírita paulista, né? Antigamente na FESP, depois na USE, onde ele entrou inicialmente a convite do Nestor Mazotti, quando o Nestor foi presidente da USE, e depois nós o convidamos novamente, e ele prestou uma grande colaboração na nossa gestão, a começar a colaborar na definição da linha editorial do Jornal Dirigente Espírita, e foi o seu editor durante os primeiros anos. Ele também publicou alguns livros editados pela USE, bastante sensatos, de orientação ao movimento espírita. Ele tem realmente, mais nitidamente, nos últimos 20 anos, vamos assim dizer, uma linha autônoma, independente, às vezes polêmica, mas que traz, sim, contribuições. Haja vista que ele acaba de lançar um livro pela editora M, intitulado Espiritismo, Além do Ponto Final. Quem ler esse livro de uma forma desapaixonada vai sentir que as colocações doutrinárias que ele faz, à luz do contexto do mundo de nossos dias, são extremamente oportunas e que merecem nossas reflexões e nossas análises. Então, ele foi, sem dúvida nenhuma, um grande colaborador nosso durante o período em que estivemos como presidente da USE em São Paulo. O Wilson foi também grande amigo de Herculano Pires, não é, seu César? Sim. Muito amigo. E hoje ele colabora na Fundação Herculano Pires em São Paulo. Seu César, a minha outra pergunta, porque o senhor disse que esses companheiros trouxeram experiências de uma vida, né? Na área da comunicação, o Éder Favaro, né? O Éder Favaro, que é uma unanimidade, mas não é bem o Éder Favaro a figura individual dele, né? Ele foi um dos presidentes da ABRAD, seu César, Associação Brasileira dos Divulgadores Espíritas, né?
Eu nunca perguntei isso a ninguém, nunca ouço ninguém falar sobre isso, né? Então, a sua experiência aqui na noite de hoje. Seu César, o que é que o senhor, como ex-presidente da FEB, da UGE, o senhor acha da Abrad, né? O papel que ela desempenhou e ainda desempenha, né? Olha, no período em que nós somos presidente da USA em São Paulo, nós sempre apoiamos e prestigiamos as chamadas associações especializadas, que na época tinha a ABRAD, tinha a Associação Médico Espírita de São Paulo, depois transformando também do Brasil, já tinha a Associação dos Magistrados Espíritas. No período em que nós estivemos na presidência da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, nós criamos um conselho consultivo das associações especializadas, que infelizmente foi extinto após o término do nosso mandato. Mas nós contamos sempre com uma excelente participação e colaboração das associações especializadas naquele período em que nós estivemos na presidência da Federação Espírita Brasileira. E julgamos que elas têm um papel, um nicho importante de atuação, né, em termos de matérias mais específicas, né, que podem trazer contribuições ao movimento espírita. Bom, voltando agora à questão do dirigente espírita. Era direcionada aos dirigentes espíritas e também, seu César, aos centros espíritas, né? Aos centros espíritas. Mas minha pergunta, naquela época, naquele momento, claro, houveram as reações favoráveis, né? O pessoal que vibrou, gostou muito. Agora, seu César, me chamou a atenção que nas suas memórias a expressão é essa. Também houveram manifestações eloquentemente críticas e desfavoráveis, né? Então, que tinta forte é essa aí? Por que eloquentemente críticas e desfavoráveis, seu César? Veja bem, nós comentamos no início do programa que a nossa proposta de gestão, nós, depois de eleito, levamos a uma reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USA, que é muito representativo e participativo, com representantes de todo o Estado. Foi aí que houve realmente alguma reação. E com ampla liberdade de manifestação, surgiram alguns companheiros, que eu diria assim, muito conservadores ou muito tradicionalistas, que têm medo da novidade. Então, eles tinham receio de cessar aquela linha editorial da unificação, embora fosse um jornal, eu diria, igual a todos os outros que existiam no movimento espírita, né? Sem nenhum diferencial e que é uma característica, né, do mundo que nós vivemos, notadamente aqui no Brasil, que tem esse medo de tudo que é novo, que é novidade, que é uma nova proposta de atualização, de adequação. É uma realidade que a gente convive em todas as áreas até nossos dias. Mas na hora da votação, prevaleceu aqui, o número, né, de votantes no Conselho Deliberativo Estadual da USE favoráveis à nossa proposta de criação do Jornal Dirigente Espírita. Seu César, a minha pergunta agora, não é? Aí no Movimento Espírita de São Paulo. Hoje, passados mais de 30 anos já, o dirigente espírita ainda há alguma manifestação crítica e desfavorável? O Jornal Dirigente Espírita, ele é alvo de consultas e de valorização, não é? Inclusive, pessoas de outros estados, quando veem as nossas divulgações através da rede de internet, de WhatsApp, do GEX, que é Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, quando nós fazemos referência ao Jornal Dirigente Espírita, muitos pedem o link e ficam surpresos, né? De outros estados que não conheciam ainda esse jornal pelo conteúdo que ele aborda. Então, ele é realmente, ainda hoje, no movimento espírita, ímpar, né? Com essa linha voltada aos dirigentes e colaboradores do Centro Espírita.
Bom, seu César Perry, a sua estratégia, né? O senhor teve um plano, né? Em vários aspectos, né? Que importância teve, naquele momento, o oitavo Congresso Estadual de Espiritismo? Então, veja bem, nesse mesmo projeto de gestão, incluía a alteração das propostas dos objetivos do Congresso Estadual do Espiritismo do Estado de São Paulo. E estava sendo programado para 2 anos depois, em 1992, o oitavo Congresso Estadual do Espiritismo na cidade de Ribeirão Preto. Então, houve tempo suficiente de se discutir uma programação diferenciada, também tendo como público-alvo os dirigentes e colaboradores dos centros espíritas. Então, foi uma grande mudança que ocorreu dentro dessa mesma linha geral, né, de orientação de atuação para se atender aos dirigentes e colaboradores do Centro Espírita. E o congresso foi marcante, foi um grande sucesso. Seu César, aí vem a modernização também, no bojo de tudo isso, da editora da USE, né? E eu queria que o senhor falasse como se deu essa modernização da editora e também a importância dos seminários que vão surgir a partir daí. Veja, a editora da USE, ela era nascente naquela época, tinha 1 ou 2 livros editados apenas. Na nossa gestão, nós editamos cerca de 30 livros durante as nossas 3 gestões. Mas dentro desse mesmo propósito, atendendo uma linha editorial e de divulgação. Livros não para competir com as editoras espíritas, que já publicavam livros doutrinários de uma forma geral, abrangentes, mediúnicos. Não. Também livros voltados a atender às necessidades do dirigente e do colaborador, do frequentador do centro espírita. Então, foram publicados livros sobre organização do centro, sobre organização e funcionamento do movimento espírita, livros resultantes de seminários. Você perguntou de seminário. Também os seminários passaram a ter o atendimento das áreas de atuação do centro espírita. E na nossa gestão, nas 3, houve muita ênfase ao atendimento da família espírita. Então, foram editados, durante as nossas gestões, 3 livros focalizando a família e o espiritismo, não é? Dentro de conceitos vigentes e modernos da época, atualizados. Então, essa foi uma linha também impressa junto à editora da USE. Seu César, com essa modernização da editora da UV, eu queria perguntar ao senhor o mercado editorial espírita hoje. O senhor sabe que tem editoras que fazem um trabalho, né, maravilhoso, um trabalho muito sério. Agora, seu César, tem muitas publicações que fazem um mal ao movimento espírita, não é? Então, muita porcaria se publica, editoras sem responsabilidade. Eu não sei como, e eu não gosto muito da palavra controle. Controle parece index proibitório, né? Querer controlar a livre expressão, mas não há nada o que fazer. O que a gente tem que fazer é publicar, divulgar e ressaltar as coisas boas. Não deve ter controle nenhum dessas publicações. Veja bem, o chamado controle que você está se referindo, que realmente é uma palavra que pode dar um mal-estar, mas o que é importante? Que as editoras tenham um conselho editorial. Esse conselho editorial é que deve analisar o conteúdo de um livro antes de aprovar a publicação. É isso que falta a algumas editoras. É exatamente. Quem compõe esse conselho editorial são algumas pessoas vinculadas à editora
e outros que eles convidam como pareceristas também, e que dão pareceres, às vezes um livro tem dois, três pareceristas. Então, isso é o normal. O que acontece, inclusive, eu diria, nas revistas científicas, né? A revista científica, por exemplo, ela não tem um artigo publicado por seleção do editor da revista ou do dono da revista. Não. Existe um conselho de pareceristas, eles que selecionam. É isso que falta, eu diria, a grande parte das editoras. E aqui no Brasil tem um detalhe: publicação de livros é livre, né, do ponto de vista legal. Então, qualquer centro espírita pode publicar um livro, ou mesmo o autor pode publicar um livro, edição do autor. Então, dada essa variedade de situações em que surgem as publicações, como consequência, a gente tem essa variedade incrível, e alguns, inclusive, com resvalos doutrinários sérios. O importante disso é que a gente faça sempre nas palestras, nos centros, nas lives, onde nós estivermos, nas publicações, referências aos bons livros, às boas leituras. É isso que deve ser feito. Agora, o outro detalhe é que um centro espírita, ele, tendo uma livraria interna dentro do centro, ele tem toda a liberdade e condição de selecionar o livro que ele vai disponibilizar e de orientar os seus frequentadores. Já diferente, às vezes, de uma livraria espírita comercial, né, grande, aberta ao público, que muitas vezes ela tem que ter uma variedade maior, mas mesmo assim é sujeita a uma análise por parte do proprietário da livraria. Seu César, o senhor fez a modernização da editora da UGE. Qual é a sua mensagem para o dirigente espírita? O título do jornal, que era direcionado aos dirigentes, o dirigente espírita, com esse cuidado que ele deve ter com a livraria da Casa Espírita. Isso foi abordado, né, bastante durante a nossa gestão nos anos 1990, no estado de São Paulo. Inclusive, a gente publicava no jornal Dirigente Espírita resenhas, né, de bons livros e a relação dos livros editados pela USE, quer dizer, era uma indicação que era dada a essas pessoas. E nos seminários que a USE promovia pelo interior do Estado, a gente tem que lembrar o seguinte: uma entidade federativa estadual, legalmente, ela está localizada na capital. Não é obrigado, pode ser localizado em outra cidade. Mas, independente da sede física, ela tem que atender o Estado e não centralizar atividades numa sede física. Então, essa é uma característica da USE de São Paulo, que ela é descentralizada, com órgãos de união em todo o estado, e as suas atividades, os seus seminários também são replicados no interior do estado. Bom, seu César, década de 90, passados mais de 30 anos, o senhor olha para trás, não apenas o senhor, a gente olha para trás e toda aquela inovação, então, foi extremamente ousada, muito ousada para a época. Passados 30 anos e o senhor vê os frutos. Valeu a pena? Sem dúvida. Eu entendo, quando eu olho para trás, faço uma reflexão, uma análise da nossa experiência nas três gestões como presidente da USE, contando sempre com uma excelente e ativa colaboração de valorosos companheiros, alguns deles foram citados no programa de hoje, e nós verificamos como foi significativo para o Estado aquele momento de renovação, de dinamização, né? E atendendo mais o foco que era o Centro Espírita, que é a base, né, do movimento espírita. Bom, seu César Perry de Carvalho, eu queria pedir nesse instante ao senhor
senhor vai fazer um périplo aqui no Recife, né? Vai fazer 3 exposições completamente diversas uma da outra, não é, senhor César? Cada dia uma palestra, uma exposição com uma temática diferente, não é? Seu César, essas palestras vão durar 1 hora, vão ser gravadas, a gente vai disponibilizar para o público. Aqui a gente podia, seu César, o senhor dar um gostinho, dizer essa temática, o que o senhor vai tratar, 1 minutinho de cada tema desse, pode ser? Sim, eu pediria que antes você informasse ao internauta qual é o nosso programa em Recife, né? Os Ah, locais e os temas. isso aí não se preocupe. Vamos lá. Seu César vai estar na sexta-feira, dia 16 de maio, 19h30, na Casa dos Humildes, com o tema, né, a obra psicográfica de Chico Xavier. A análise crítica, não é? Análise crítica. Então, ele vai fazer a exposição e, seu César, o senhor permitiu o debate. Eu acertei com o senhor César, claro, não vai haver discursos, perguntas e respostas, não é? E seu César permitiu até o debate com microfone, não apenas escrever, não é? A pessoa lá fazia a pergunta. Seu César, o que é que o senhor vai tratar nessa palestra que vai suscitar o debate depois? Então, a literatura psicográfica de Chico Xavier, ela é monumental, né? Ele, quando desencarnou, nos legou 410 livros. Depois surgiram outros ainda que tinham manuscritos inéditos. Mas são obras que abordam vários aspectos, né, do espiritismo com base em Allan Kardec. Então, nós vamos dar destaque, por exemplo, ao significado das obras poéticas, como foi o primeiro, né, Parnaso de Além Túmulo, obras doutrinárias e de estudo do Novo Testamento e de aspectos históricos, como a de Emmanuel, e obras como aquelas que analisam, né, a dinâmica do mundo espiritual e a relação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, que são as obras de André Luiz, não é? Principalmente esse foco e chamando atenção também para autores, né, como o antigo escritor Humberto de Campos, que adota o pseudônimo de Irmão X. Então, em síntese, seriam focalizando esses aspectos. Bom, aí vamos para o sábado, dia 17. São César vai estar no Centro Espírita Caminhando para Jesus, aqui no bairro de Campo Grande. É uma casa tradicional também. São César é a casa do seu Luiz Guimarães, que é irmão de um amigo seu da FEB, Carlos de Sá, já desencarnado, né? Então a gente acertou com o seu Luiz, né? Seu César vai estar lá falando sobre a temática o Evangelho com simplicidade. Seu César, por favor, o que é o Evangelho com simplicidade? Veja, ao longo da nossa trajetória, desde os tempos de mocidade espírita até hoje, nós convivemos com uma grande variedade de público-alvo do movimento espírita, no interior de todos os estados e dos centros onde nós tivemos oportunidade de atuar até nossos dias. E nós verificamos que há necessidade de nós analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica de Kardec, de uma forma que o público a entenda, de uma forma assim mais leve, mais simples, atendendo à característica predominante dos centros espíritas brasileiros. Então, em função disso, é que nós montamos um livro que se chama Evangelho com Simplicidade, publicado no ano passado pela Casa Editora Clarim, onde nós analisamos os 28 capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas de uma forma direta, objetiva e prática. Bom, e para encerrar, no dia 18, seu César vai estar às 16 horas na nossa querida Casa dos Humildes para a palestra que comemora os 60 anos de existência da Casa dos Humildes. Já.
e seu César vai falar sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, que é o título também não só da palestra, de uma obra do César Pérez de Carvalho, e que ele, no término da tarde, vai fazer a tarde de autógrafo lá da sua obra. Seu César, em que consiste a palestra e o livro As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo? Então, tanto nas nossas palestras como no livro, né, nós destacamos o valor histórico das epístolas de Paulo, que foram os primeiros registros completos do movimento inicial dos seguidores de Jesus, as suas 14 epístolas. Mas elas contêm, na sua essência, um aspecto que é marcante para nós. Paulo valoriza o ensino moral de Jesus. E quando nós falamos ensino moral de Jesus, ele foi o principal divulgador da mensagem de Jesus no todo o Império Romano. Então, ele é considerado o consolidador do cristianismo. E é nessas condições que esses textos eles podem ser interpretados e analisados no contexto do mundo de hoje. Então, nós usamos o Espiritismo como referencial para analisar os registros de Paulo sobre os ensinos de Jesus. Essa será a tônica da nossa palestra. Bom, pessoal, então, convidando a todos que vão lá em Campo Grande, lá na Casa dos Humildes, esses 3 dias, né? Embora a gente vai gravar, tanto na Casa dos Humildes como lá em Campo Grande, e disponibilizar para o grande público, né? Seu César sempre divulga tudo que ele participa, que ele realiza, ele divulga também. Então é isso, é um fim de semana imperdível, não é? Bom, encerrando nosso programa, eu vou pedir a seu César Pérez para fazer a prece final. Então, nós convidamos a todos os internautas que estão nos acompanhando, ao fecharmos esse bate-papo, de rogarmos as bênçãos do alto através dos nossos espíritos orientadores, para que tenhamos, onde nós estivermos, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na seara espírita, sempre a serenidade, a paz e buscando, na prática, a rememoração dos ensinos de Jesus. Que possa haver paz e saúde com todos nós, e que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, fim de semana aqui no Recife, seu César Pérez, mas mês que vem, com mais um programa Memórias e Reflexões, quero dedicar esse programa, como eu sempre faço com todos, a minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Seu César, o senhor chega no Recife na sexta-feira, que horas? Olha, eu não tenho assim muita lembrança, mas me parece que é em torno da hora do almoço. Na hora do almoço, né? Então, meio-dia, 13 horas, né? Bom, Por aí. então eu queria dizer a seu César Pérez, né? Seu César Pérez, se o senhor chega a meio-dia, desde as 11 eu sou feliz, viu? Então, citando Santo Exupéry, até semana que vem. Até Até paz. lá. Abração.